De agrotóxicos a regras de aposentadoria para policiais, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas afetam a vida de todo mundo, né? Hoje a gente vai mergulhar no informativo 1174 para entender direitinho os julgamentos que estão, de certa forma, definindo o futuro de temas essenciais para o nosso país. Vamos dar uma olhada nos destaques? Pois é, o plenário do STF pode até parecer uma coisa distante, mas é ali que se definem as regras do jogo. Regras que vão desde a fiscalização do dinheiro público até o processo de uma herança em família. Cada decisão tem um impacto muito real, e é por isso que é tão importante a gente entender o que está acontecendo. Para facilitar nosso bate-papo, a gente dividiu a análise em 4 partes. Primeiro, vamos ver a organização do poder. Depois, o impacto disso nos nossos direitos. Aí, damos uma espiada no que vem pela frente no plenário virtual e, por fim, a gente fecha com uma reflexão geral. Vamos nessa? Ok, começando pela estrutura do Estado. Nesse primeiro bloco, o foco vai ser em como as decisões do Supremo estão organizando uma peça-chave na fiscalização das contas públicas, os tribunais de contas. A grande questão aqui é o seguinte: quem é que define as regras e como elas devem ser aplicadas, hein? O STF foi chamado para responder isso em 2 casos bem importantes. Um lá de Pernambuco e outro da Bahia. Os dois, no fundo, buscam alinhar as regras dos estados com o modelo federal. O primeiro caso é o de Pernambuco, na ação direta de inconstitucionalidade 5.276. A lei de lá permitiu um desempate por votação secreta para escolher um conselheiro para o Tribunal de Contas. O STF barrou essa regra. Disse que não pode. A Constituição exige um critério objetivo, baseado, olha só, estritamente na antiguidade. O motivo é bem claro, é para evitar escolhas baseadas em preferências pessoais e garantir a impessoalidade no serviço público. E essa mesma lógica de seguir o modelo federal se aplicou no caso da Bahia. A discussão ali, na ADI 5.587, era sobre a ordem das nomeações que o governador faz para o Tribunal de Contas. Das 3 vagas que são dele, 2 são para técnicos e 1 é de livre escolha. A grande pergunta era: quem deve ser nomeado primeiro? E a resposta do STF foi bem direta, seguindo o chamado princípio da simetria com o modelo federal. O governador precisa, primeiro, preencher as 2 vagas técnicas, aquelas destinadas a auditores e membros do Ministério Público de Contas, e só depois ele pode fazer a nomeação de livre escolha. A lei da Bahia invertia essa ordem, o que, abria margem para confusão. O ponto crucial é: a regra técnica sempre vem na frente. E tem mais sobre esse caso da Bahia, viu? O Supremo aproveitou e também anulou umas exigências que a lei do Estado fazia para auditores substitutos. Por exemplo, ter um tempo mínimo de serviço no próprio tribunal baiano. A Corte entendeu que essas regras eram desproporcionais, mais restritivas até do que para ser conselheiro titular. Isso viola, de novo, a simetria com o modelo federal. Agora, vamos entrar na nossa segunda sessão, aquela em que as decisões do STF batem direto na porta de casa. A gente vai falar sobre meio ambiente, aposentadoria e até sobre como o inventário funciona. Mas antes de entrar no caso dos agrotóxicos, a gente precisa entender um princípio fundamental: a vedação ao retrocesso socioambiental. O que isso quer dizer? Basicamente que o legislador não pode, do nada, revogar uma proteção ao meio ambiente que já existe. Uma proteção só pode ser trocada se uma outra regra, tão ou mais eficaz, garantir o essencial daquele direito. E foi aplicando esse princípio, na ADI 6.955, que o STF validou uma lei do Rio Grande do Sul. Essa lei retirava a exigência de que os agrotóxicos tivessem registro no país de origem. A Corte entendeu que não teve retrocesso ambiental porque a nova lei federal, a 14.785 de 2023, já garante um controle bem rigoroso por aqui. Ou seja, a proteção foi mantida, equilibrando com a livre iniciativa econômica. Vamos para um tema que gerou muita discussão: a aposentadoria de mulheres policiais. A reforma da Previdência de 2019, a emenda constitucional 103, tinha igualado a idade mínima para homens e mulheres em algumas carreiras policiais. A questão que chegou ao Supremo, na ADI 7.727, foi: essa igualdade no papel não acaba violando a igualdade material de gênero, na prática? E olha, numa decisão provisória, uma medida cautelar, o STF suspendeu a regra que igualava as idades. O tribunal argumentou que essa diferenciação de gênero para as policiais tem um histórico na nossa Constituição e não poderia ser simplesmente eliminada sem uma justificativa muito forte. Então, até o Congresso definir novas regras, a Corte estabeleceu uma redução de 3 anos para as mulheres, tanto na regra de transição quanto na permanente.
Agora, vamos para o último caso do plenário. É a ADI 5894, que trata de um assunto que afeta muitas famílias, o inventário. O STF analisou uma regra do Código de Processo Civil que prometia deixar o processo de partilha de bens bem mais rápido. E a Corte validou essa regra. O ponto-chave está no artigo 659 do Código de Processo Civil. Ele fala do tal arrolamento sumário, que nada mais é que aquele inventário mais simples quando todos os herdeiros estão de acordo. A decisão confirma: o juiz pode finalizar a partilha e liberar os documentos para transferência dos bens antes mesmo de comprovar o pagamento do imposto, o ITCMD. O fisco é notificado depois para fazer a cobrança. Na prática, isso desburocratiza e acelera bastante o procedimento para os herdeiros. Agora, uma rodada bem rápida para a gente ficar de olho no que vem por aí. Vamos ver o que está rolando no plenário virtual, onde as decisões são tomadas de forma eletrônica. Então, na pauta, tem o licenciamento ambiental de hidrelétricas em Minas, na ADPF 218, e também regras sobre a gratificação de atividade judiciária no Maranhão, na ADI 4746. Tem a polêmica ADI 6.925, que questiona a proibição da chamada linguagem neutra em concursos de Santa Catarina. E ainda tem debates sobre critérios de promoção no Ministério Público e o pagamento de auxílio educação a servidores no Rio. Bastante coisa, né? Chegamos na nossa parte final. Vamos só amarrar as pontas e recapitular os pontos-chave de tudo que a gente viu aqui nesta análise do Informativo 174. Resumindo a ópera sobre os agrotóxicos, a Lei Gaúcha foi validada porque já existe uma proteção federal. Nos tribunais de contas, ficou claro que o critério de escolha tem que ser objetivo e a ordem de nomeação pelo governador precisa seguir o modelo federal. Na aposentadoria de policiais, o STF reforçou a necessidade de diferenciação de gênero. E, por fim, nos inventários, a partilha pode ser concluída antes do pagamento do imposto, o que agiliza o processo. Como deu para perceber, as decisões do STF vão muito além dos tribunais, né? Elas acabam moldando o meio ambiente, o serviço público e até o planejamento familiar. No fim das contas, entender esses julgamentos é entender as regras do jogo da nossa sociedade. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.